Eu venho apenas fazer um registro de que, mais uma vez, o presidente Temer parece ter um gosto de dar tiro no próprio pé, fazendo coisas desnecessárias, senador Regufe, e cujas consequências para a credibilidade e o prestígio dele é lamentável que aconteça. É o veto que ele deu na Lei de Diretrizes Orçamentárias, vetando artigo que dizia que a alocação do recurso em educação teria como objetivo, aspas, o cumprimento das metas previstas no Plano Nacional de Educação. Para que fazer esse veto? E eu venho aqui sem nenhuma defesa do tal do Plano Nacional de Educação. Eu sou envolvido em educação, mas não me meti muito nesse debate. Porque o que se via ali, durante das diferentes assembleias para elaborar o Plano Nacional de Educação, era muito movimento corporativista e não movimentos revolucionários pela educação. Não era. Era movimento mais voltado para dar recados para as próprias corporações. A prova é que ficaram presos à ideia de 10% do PIB ir para a educação. Por que 10% e não 11% ou 9%? E segundo, por que vincular o PIB? Eu vou explicar. É porque ninguém acha que está tocando no seu dinheiro. Se dissesse 120% do PIB para a educação, ninguém reclamava. Agora, se dissesse 5% da renda, 5% do salário, 5% do lucro, todo mundo reclamava. Então, colocaram 10% do PIB, porque o PIB não existe, não tem lugar nenhum. O PIB é a soma abstrata da produção nacional. Então, nunca tive ilusões no PNE, nem no 1, nem no 2. E que deu 10 anos do primeiro Plano Nacional de Educação do governo Fernando Henrique Cardoso. Nada. O que vai dar o segundo? Nada. Mas vetar um artigo como esse é um tiro no pé. Eu lamento muito. E aí, aproveito, senador Regufe, tenho certeza que o senhor está de acordo comigo, eu quero ver se ele vai vetar os 3,5 bilhões que estão querendo colocar para, com o dinheiro do Estado, financiar a campanha eleitoral do próximo ano. Eu quero aqui ver se o presidente Temer, que vetou esse artigo, que não implicava em gastos, que era quase que um simbolismo, se ele vai vetar os 3,5 bilhões para as eleições. E por que esse dinheiro para a campanha? Primeiro ponto, campanha, quem deve financiar são os simpatizantes, são os militantes dos partidos. Segundo, por que essa campanha custa tanto? Depois que inventaram isso aqui, internet, a gente consegue fazer campanha barata. Sou suspeito porque sou da menor unidade eleitoral do Brasil. Aqui no Distrito Federal, a gente faz campanha num carro. Já fiz uma campanha num Fusquinha. E o Regufe me acompanhou parte daquela campanha de 94. Não é o mesmo no Pará, onde está aqui o presidente. Precisa até de avião, barco, para fazer campanha. Lá custa caro. Mas dá para fazer mais barato hoje em qualquer lugar do Brasil. E o importante é que ninguém tenha mais do que o outro. A democracia exige a igualdade, não é muito dinheiro, não. É igualdade. E usar criatividade para chegar à população através dos mecanismos modernos de internet. Mas, se vai custar caro, que não seja com dinheiro público. Porque eu votei, e digo com muita satisfação, no teto de gastos. Porque eu acredito em matemática, eu acredito em aritmética, eu sei dos limites dos recursos. Mas, para colocar 3,5 bilhões para a política, para a campanha, com o teto, vai ter que tirar de algum lugar. E esse aqui é bonito do teto. Agora, com o teto, as pessoas vão perceber que, para botar 3,5 bilhões para a campanha, teremos que tirar 3,5 bilhões de algum outro lugar. Antes do teto, isso não existia. Antes do teto, você podia botar 3 aqui, 4 ali, 5 ali, e botando dinheiro em todos os lugares. E, no fim,
você só tinha 10, mas gastava 15 e resolvia com a tal da inflação, porque 15 passava a valer 10. Então dava para tudo, acabou isso. Agora tem o teto, para botar dinheiro na campanha eleitoral, dinheiro público, vai ter que tirar de algum outro gasto público. E eu quero ver se o Temer, que vetou ontem esse artigo da LDO, que foi uma lei feita com muito cuidado, muito rigor, eu até reclamei e reclamo aqui porque eu apresentei muitas emendas e o relator não aceitou. Eu mostrei, senador Paulo, que era possível aumentar gasto para a educação com o teto, tirando de outros lugares. Ele não aceitou. Mas eu apresentei e mostrei que era possível. Ele colocou isso com todo o cuidado dele e o presidente Temer vem e veta. Antes de passar a palavra ao senador Regoff, senador Paulo, quero aqui fazer uma convocação. Duas, aliás. Uma, que nós derrubemos esse veto. Mas a outra é que a comunidade acadêmica, que os estudantes, que os professores, que os servidores das universidades, que estão fechando por falta de dinheiro, lutem para que esse dinheiro para financiar campanha eleitoral não passe. Agora tem o teto. Se passar para lá, é porque vai sair de algum lugar. E é possível que seja das universidades estatais. Eu quero ver essa disputa. Hoje teve uma solenidade, eu não pude ir, de 80 anos da UNE. Eu quero ver a UNE lutando contra esse fundo público para financiar campanha eleitoral. Aí alguém diz, mas isso é democracia. Mas democracia não precisa custar 3 bi. Democracia pode se fazer com menos dinheiro. Mudou, gente. Com isso aqui mudou a concepção. Estamos querendo gastar o mesmo dinheiro que se gastava na época em que as comunicações passavam todas elas pela televisão, pelos jornais. Não, hoje a gente se comunica direto com o eleitor. Basta um pouquinho de criatividade. Não precisa de tanto dinheiro. Eu quero aqui desafiar a comunidade acadêmica, e por isso eu disse aqui quando votei pelo teto, agora acabou o tempo de reivindicar. Agora vocês têm que lutar. Reivindicar é pedir mais. Lutar é pedir mais dizendo de onde vai sair. É dizendo quem é que vai ficar com menos. E eu já apoio 3,5 bi, mas tem muito lugar ainda para a gente reduzir gastos das despesas que os nossos governos fazem. Tem muito lugar que dá para reduzir gastos e usar bem, que eu acho que deve ser para a educação, mas também para a saúde, também para a segurança. Tem dinheiro para isso, mas vocês agora vão ter que brigar dizendo de onde tira. E quero começar pela essa provocação do fundo. Mas não só isso. Ontem, os ministros do Supremo tomaram uma decisão belíssima, mas insuficiente, que foi não aumentar os salários. Está na hora de a gente discutir, senão vamos ter que baixar os salários de quem ganha no teto. Mas é que eles foram sensíveis à pressão da sociedade, à opinião pública. É verdade, foram sensíveis. Então vamos parabenizar a sensibilidade deles. Mas precisa ir mais longe. Precisa começar a pensar, por que não ter um imposto sobre quem ganha no teto? Eu não estou propondo uma alíquota para todos os trabalhadores do Brasil, nem mesmo para os que ganham muito no setor privado. Mas porque nós, do setor público, não damos um exemplo. Faz alguns meses, eu estava numa cidade chamada Brasilândia e tinha 2 PMs. Eu fui conversar com eles. E eles vieram reclamar do fato de que a Previdência vai sacrificá-los. Eu perguntei, então eu disse, olha, se a gente não fizer uma reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para a Previdência de vocês. Ainda menos para os filhos de vocês. Vai ter que tirar alguns direitos, ou privilégios, como quiser, para poder equilibrar as contas. E eles me disseram, tudo bem, mas por que não começa com vocês? Por que não começa com vocês que estão com os salários mais altos do setor público brasileiro? Eu gostaria de ver mais sensibilidade ainda de nós todos, incluindo os ministros do Supremo, mas não só eles, para além de não reajustar, porque o dinheiro não vai dar para reajustar salários de quem ganha no teto, nós sermos mais sensíveis ainda e dissemos, está na hora
de reduzirmos, talvez, os nossos salários de quem ganha no teto. E são muitos, hein? Não quer dizer que isso vai resolver a crise. Seria demagogia dizer que essa redução vai ajudar no déficit. Não, mas vai ajudar muito no déficit de credibilidade. Vai ajudar muito no sentido de que é um exemplo que permite ganhar credibilidade. E sem credibilidade, político não faz nada na democracia. Tem duas armas para fazer política: o tanque de guerra, quando os militares querem, e a credibilidade, quando os políticos querem fazer o povo aceitar uma determinada medida que sacrifica alguns. Está na hora da gente lutar, primeiro, para derrubar esse veto do presidente. Tiro no pé, desnecessário. Não ia aumentar gasto, necessariamente. E segundo, para que lutemos, encontrando recursos para aumentar os gastos para a educação. E já de imediato, eu acho, deve ser uma luta nacional contra esse absurdo de, no meio dessa crise, tirar 3,5 bilhões de educação, saúde, segurança, ou de onde for, para colocar na campanha eleitoral do próximo ano. Era isso que eu tinha para falar, senador, mas o senador Regufe pediu para uma parte. Senador Regufe, antes de Vossa Excelência falar, uma parte ao nosso senador Buarque, acho que interessa a vocês dois, era bom até comentar a presença aqui nas nossas galerias da instituição de ensino Escola Classe do Riacho Fundo Rural, ensino fundamental, nossas crianças aí. Olha, pessoal, aqui são dois senadores daqui do DF, aqui, o senador Regufe e o senador Cristóvão. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senador Cristóvão, eu quero parabenizar Vossa Excelência por fazer aqui essa fala contra a criação desse fundo eleitoral de 3,5 bilhões de reais para custear a campanha do ano que vem. Quero parabenizar Vossa Excelência por vir aqui falar e tocar nesse tema que é muito importante. A criação desse fundo eleitoral e se gastar 3,5 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para custear a eleição do ano que vem, isso é um escândalo, é um gigantesco escândalo. As pessoas não estão se apercebendo. Se fala de 3,5 bilhões como se isso não fosse nada. Eu não tive tempo ainda, mas vou fazer um levantamento de tudo que pode ser feito no país, na saúde, na educação, com 3,5 bilhões de reais. Por que não deixa a campanha do ano que vem ficar do jeito que ficou do ano passado? Só financiamento de pessoas físicas. Por que não pode? Me parece que a campanha do ano passado foi um pouco menos desigual. Mas por que não pode isso? Agora vão criar 3,5 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para um fundo. E pior, ainda vai ter uma desigualdade. Praticamente se decide ali quem já vai ser eleito e quem não vai ser. Porque um partido vai ter muito mais do que o outro, um candidato vai ter muito mais do que o outro. Vão criar um fundo, e ainda um fundo que vai criar uma desigualdade na disputa do ano que vem. Meu voto aqui nessa casa será contrário à criação desse fundo. Não poderia ser diferente. Não tenho como aceitar isso. O que nós conseguimos de um avanço, que foi acabar com o financiamento empresarial das campanhas, agora eles resolvem criar um fundo e 3,5 bilhões, se fala de 3,5 bilhões de reais como se não fosse nada. Isso para mim é absolutamente inaceitável. Se tirasse todos os impostos de remédios no Brasil, de uso humano, é perto disso. E aí vai se dar 3,5 bilhões.
Se cada cidadão, na hora de comprar um remédio, aquilo sairia 35,7% a menos. Quantos hospitais poderiam ser construídos com 3 bilhões e meio de reais? Hospitais que iam ficar para a população. Daria para fazer muita coisa. Agora, não dá. Para mim, acaba a desculpa de que falta dinheiro nesse país, de que nós vivemos numa crise, de que falta dinheiro. Acabou a desculpa. Criando esse fundo de 3 bilhões e meio de reais para custear a campanha do ano que vem, acabou a desculpa. Não vou mais aceitar dizerem que falta dinheiro para o governo, falta dinheiro nesse país. Porque gastar 3 bilhões e meio para criar um fundo para uma campanha eleitoral, pode. Aí pode. Então, meu voto vai ser contrário, não aceito isso, isso não é correto com o contribuinte brasileiro. E quero parabenizar Vossa Excelência por ter trazido esse tema aqui nessa tarde de hoje e ter falado sobre isso. Senador Eguif, eu agradeço a sua colocação, só lembrando o seguinte, fazendo as contas rapidamente. Vocês que estão me ouvindo aí, se vocês são eleitores, mais de 16 anos, vocês vão dar, sem ninguém perguntar em que candidato, vocês vão dar R$30 para ele. Cada um eleitor brasileiro vai tirar R$30 do bolso e dar para a campanha. Melhor que dê escolhendo e voluntariamente. Agora, se a gente lembra que pelo menos, fala-se, metade não quer votar em ninguém, metade dos eleitores ou não vão votar, ou vão votar em branco, então, em vez de 30, põe 60. R$60 dos que vão votar. Cada um vai botar R$30. Parece pouco, mas é um remédio que o senador Eguif tanto luta para resolver a quantidade de impostos que a gente paga em remédio. Eu espero que a população não se conforme com isso, mas eu espero mais que os estudantes das universidades, os professores, os servidores, que hoje estão vendo as universidades se esvaírem por causa de uma realidade, que é a crise fiscal, eu reconheço. Não é maldade do governo que está tirando dinheiro, não, porque não tem. Mas e como é que tem para botar esse dinheiro na campanha? Como disse mesmo o senador Eguif, acabou a desculpa de que falta dinheiro. Então, fica aqui o meu registro de que o Temer deu um tiro no pé ao fazer esses vetos, um equívoco completo, não vai melhorar em nada a situação fiscal do Brasil e vai tirar mais uns pontos no prestígio que ele tem na população. Eu espero que consigamos derrubar esses vetos. E olha que eu sou rigoroso em matéria fiscal e eu me preocupo com o equilíbrio fiscal. E que a população se mobilize contra isso. Nós estamos numa crise profunda. Eu vivo dizendo isso. Votei pelo teto por causa da crise. Então, eu não posso ficar calado quando eu vejo se gastando dinheiro em coisas que, a meu ver, são menos importantes do que outras. E a educação é fundamental. Senador Cristóvão, esse debate é muito importante para a democracia do nosso país. Todo mundo sabe que o PT, qual eu pertenço, sempre reivindicou essa coisa do financiamento da política, da democracia, das campanhas, o financiamento público de campanha. É verdade, vocês estão levantando aqui, que é um momento e não transferir para o dinheiro público solucionar os problemas da política, das campanhas, etc. Cada vez fica mais cara. Principalmente quando está, isso que o senador Eguif falou, está justificando que não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro, enfim, para as coisas básicas da vida da pessoa humana no nosso país. Aí está se justificando o corte. Agora se aprova 3 bi. No mínimo é inconsequente essa posição agora. No entanto, nós que viemos de origem das forças populares, os nossos mandatos foram a partir dessas forças populares, do interesse, tal. De qualquer maneira, nós que vemos daí, temos que propor alguma solução.
Porque o que está posto aí, inclusive esse negócio de Lava Jato e combate à corrupção, ela envolve principalmente essa questão do financiamento de campanha, que misturaram aí propina, caixa 2, financiamento, doação oficial, correta, enfim, etc. Aquilo que Vossa Excelência sempre repete aqui, quem tem que financiar a campanha são os simpatizantes. Os simpatizantes daquele partido ou daquele coisa e tal. De qualquer maneira, nós temos que chegar com uma proposta para solucionar esse problema. Senão, em 2018, vence, tem força política, mesmo com desses descréditos na política e nos políticos, quem vence são os representantes das elites. Seja elite econômica ou outra elite, mas sempre vence esse setor. Aliás, no nosso parlamento, principalmente na Câmara Federal, está cheio disso. Então, eu acho que nós temos que chegar com uma proposta, além de votar contra, mas tem que buscar soluções para esta saída, para fortalecer a democracia e que os representantes da maioria do povo brasileiro, que é representante da democracia, chegue aqui. Eu vou dar duas sugestões. E uma saída do PT, que é do senador Suplicy. O senador Suplicy trouxe aqui uma proposta que eu acho das mais criativas. Não daria para essa, mas daria para a próxima eleição. A sugestão do senador Suplicy é de que, na hora da votação, a gente organize os eleitorais para que cada eleitor diga quanto quer contribuir para qual partido. Isso é perfeitamente possível do ponto de vista técnico. Aí alguém vai dizer, e quem é que vai querer contribuir com o partido hoje? E se não querem contribuir com o partido é porque nós, partidários, não merecemos. O povo é que sabe. Mas o Suplicy tem essa ideia. E para mim, senadora Alice, o que tem bom dessa ideia é que faz a diferença que eu insisto. Estatal não é sinônimo de público. Eu quero contribuição pública, não estatal. Pública é a contribuição que o público faz, conforme a sua vontade para quem ele quer, e definindo um limite. Eu acho que, inclusive, definindo que não pode dar mais do que X. Aí diz, mas vão furar. Bem, se vão furar também de qualquer maneira. E eu espero que a Lava Jato sirva de exemplo e evite que se fure. Ou seja, que Caixa 2 comece a ficar uma coisa contra a cultura nacional e não apenas contra a lei. Eu espero, porque a boa lei é aquela que entra na cultura. Você não precisa, para não fazer o errado, ter medo de ser punido. Você não faz o errado porque você se acostumou, cresceu, foi educado para fazer o certo. Então, essa é uma ideia do Suplicy. E a outra é reduzir os gastos. Se a gente acaba com marketing, campanha eleitoral é o candidato falando na televisão. Ou se ele é tímido, e se é tímido não devia ser político, manda gravado. A gente grava no telefone, não precisa mais de aparelho sofisticado, não. E quanto menos marketing e advogado, melhor. Porque grande parte da campanha hoje é para marqueteiros e para advogados. Simplifiquemos as leis, acabemos com o marketing, quem sabe até acabar com o próprio horário eleitoral. Será que o horário eleitoral ainda é necessário no mundo da informática? Vamos pensar, não estou nem dizendo aqui. Talvez não seja. Mas se tiver horário eleitoral, que custa o dinheirão, vou dar, que seja sem marketing por trás. Debate, por exemplo. Os candidatos a governador, a prefeito, debate. Nenhuma propaganda, só debate, debate, debate. E os candidatos, que antes a gente chamava proporcionais, agora no distritão, se vier, que os candidatos aos outros cargos, que eles usem para dar seu recado diretamente, sem marketing. Vamos baixar o custo e vamos usar a sugestão do Suplicy. O eleitor diz quanto e para quem quer dar. E proibir que dê mais de que um certo valor, seja ele quem for. E proibir que o próprio candidato use dinheiro dele também, a não ser no limite especificado na lei. Senadora Alice. Cristóvão, acho que todos nós estamos impactados com a decisão ontem da comissão da Câmara, que venceu por 2 votos
a proposta do Distritão e essa proposta do fundo partidário. Eu sempre defendi a ideia de que nós tivéssemos fundo de financiamento público. Esse é um debate que existe no movimento político há muitos anos, justamente buscando que nós pudéssemos sair daquela contribuição de empresas que se transforma numa disputa de quem tem mais prestígio com o empresário e com financiamento profundamente desigual. Se há uma coisa que no Brasil nunca se conseguiu definir no sistema eleitoral, é o que é abuso do poder econômico. Não tem. Um candidato se apresenta com pouquíssima propaganda e outro candidato se apresenta com um gasto extraordinário. E ninguém disse o que é abuso de poder econômico. Não há regra que defina. E me preocupa realmente hoje que a gente mantenha o fundo partidário com base na campanha passada. A campanha passada teve absurdos. Aliás, eu fui candidata em 2014 ao governo do Estado. E uma das coisas que mais me traumatizaram foi aquela tal daquela peça que era uma placa que se botava no meio da cidade, aliás, acabando com as cidades, e que a disputa passou a ser quem é que tinha mais placa no chão. Se você entrava numa cidade e o candidato tinha 2.000, o outro queria ter 3. Foi como no tempo das camisas, que o candidato que tinha 1.000 camisas ficava absolutamente desconhecido diante daqueles que tinham 10.000, 15.000, porque não existe uma regra clara. Nós avançamos quando decidimos acabar com as placas, já agora em 2016. Mas o custo da campanha está levando em conta, por exemplo, esse custo da placa, absurda, né? Que se acabou com o outdoor, que era um instrumento proporcional da concessão pública, proporcional aos partidos, para definir placa individual para quem quiser usar. Eu acho que nós estamos diante de um grande problema, porque se a crise de credibilidade que envolve o parlamento hoje, senador Paulo, claro que leva a um questionamento de todos. Nunca houve uma unanimidade tão grande de que tem que acabar com a contribuição empresarial. Nunca. Eu acompanho esse debate há muitos anos e nunca o Congresso foi tão unânime em acabar, justamente por conta da crise, do escândalo que há muito tempo vem se enfrentando no Brasil, a contribuição empresarial a campanhas políticas. E aí, como resultado disso, se faz uma grosseira articulação para se constituir um fundo com base nessa referência de campanha, e nós vamos para uma situação pior ainda, porque se passa na ideia da população de que não se tem mais crédito na política, que é todo mundo igual, agora vai botar dinheiro público. Então, eu sou defensora, volto a dizer, de um fundo partidário, mas as regras não podem ser estas. Veja o que é mais grave. O fundo partidário é composto pela quantidade de deputados federais que tem um partido. Virou um mercado, todos sabem. Partidos foram criados e, dado a presidência, vou finalizar, foi dada a presidência de cada diretório no Estado a um deputado federal, que é para levar o fundo partidário. É um equívoco. Está se anunciando que o presidente da Câmara fez um acordo com os partidos para abrir, ou com alguns partidos, porque isso só interessa a alguns partidos, para abrir uma janela agora. E o deputado que sair nessa janela leva o fundo partidário e leva o tempo de televisão, ou seja, um mercado persa aberto. Então, ou nós levamos a sério isso e temos condição de fazer uma reforma política que melhore a política, e melhorar a política, na minha opinião, significa democratizá-la, dar acesso ao cidadão comum de participar da política, e um cidadão comum não pode gastar o que é gasto na política hoje, e isso passa por também, e nisso eu concordo com Vossa Excelência, diminuir o custo de campanha. E aí eu não quero nenhum tipo de preconceito com o marketing,
Nós precisamos diminuir o custo da campanha com algumas peças que são mais caras. O marketing de campanha é o pensamento, é o debate. Então, não é contra ele que nós estamos, contra uma estratégia de campanha, que é o marketing. Mas são peças de campanha que transformam mais cara a campanha, principalmente na televisão. A televisão, no entanto, ela chega a lugares que ainda a banda larga ou a nossa rede social não consegue chegar. Eu sou de um estado muito grande, e nem todos têm acesso ainda com muita nitidez e clareza ao sinal da rede de internet. Então, não é possível, na minha opinião, ainda abrir mão da televisão, mas é possível se redefinir o modelo de uso do tempo de televisão, sim. Eu acho que nós já evoluímos, a tecnologia nos permite hoje, já inclusive nos grandes centros, de ter uma participação diferente. Não quer dizer que não tenha dinheiro, porque você não faz uma rede social sem ter jornalistas contratados, sem ter um design gráfico contratado, mas não pode ser nos preços absurdos que nós fazíamos campanha no Brasil. Eu acho que tudo isso tem que ser repensado mesmo. E, por isso, eu quero também me associar à ideia de que nós devemos fazer um amplo debate aqui no Senado sobre essa questão antes e rapidamente, porque o prazo é até setembro, antes que se permita se cometer absurdos que piorem o sistema eleitoral para 2018. Eu estou com muito pouca expectativa que em 2018 a gente consiga melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Obrigado, senadora Alice. Quer dizer que, além de não ser a melhor maneira, não é hora para isso. Está se cortando, as universidades estão fechando, as escolas estão fechando, os hospitais fechando, e a gente colocando dinheiro na campanha. Nem a hora financeira e nem a hora tecnológica. Estou de acordo com a senhora, tem lugar que ainda não chega nem o celular, nem a internet. Tem pessoas que não têm acesso, mas eu acho que cada vez é menor esse número, e pelo menos não chega nem quem tem, nem quem não tem. Aí o jogo fica igual. Eu creio que dá para pensar até se horário eleitoral é necessário. Se acabasse o horário eleitoral, não precisava de tempo, não tinha esse negócio de vender tempo de televisão. Acabava com isso. Tem que democratizar. Democratizar é servir ao público. Servir ao público é com menos dinheiro, sobretudo dinheiro que sai do público ou dinheiro que sai mais para uns do que para outros. E pior é que esse fundo vai beneficiar mais uns do que outros. Então, não tem nada de democrático. Senador, se o presidente me permite, senador Medeiros. Senador Cristóvão, primeiro parabenizar a Vossa Excelência, a senadora Elides da Mata, pelo bom debate. Eu estava vindo aqui para o Senado e escutando no rádio esse debate extremamente importante nesse momento que precisamos refletir sobre esses gastos. Porque se nós não refletirmos, eu quero avisar que a população está refletindo. E nós corremos um grande risco quando, como parlamento, começamos a se dissociar e perder o fio condutor com o pensamento que Vossa Excelência chama com pensamento do tempo e também com pensamento social, com que as pessoas estão pensando. As pessoas estão pensando nesse momento que nós fizemos uma Olimpíada quando não podíamos, que nós fizemos uma Copa do Mundo quando não podíamos e que gastamos o que não tínhamos, para ter, em nome de um certo status internacional. E já dizia o pensador que status é você gastar o que não tem, para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não te interessa. E o que ocorre? Nesse momento, em todos os estados, o grande desafio dos governadores é conseguir pagar a folha de pagamento. Agora, veja bem, será que esse Estado pensado lá desde Rousseau e até agora, será que o Estado, ele nasceu para ser ele em si mesmo, que a única função dele é pagar os seus servidores? A população espera que nós, classe política, que nós, agentes políticos, possamos mudar alguma coisa. E aí, no momento que eles mais precisam, no momento que nós precisamos apertar os cintos, e Vossa Excelência foi um dos primeiros defensores aqui, foi enxovalhado por isso, por dizer que nós não podemos gastar mais do que arrecadamos, nós não podemos gastar o que não temos. Será que nesse crucial momento a população vai aceitar, e já está demonstrando isso pelos primeiros sinais, que nós venhamos a gastar um substancial valor com o processo eleitoral? É óbvio que nós temos uma decisão a tomar,
Porque ou nós temos 3 decisões a tomar. Ou voltamos ao financiamento privado, ou dizemos que ele é público, ou cortamos os gastos como Vossa Excelência tem proposto. Tiramos as purpurinas, as serpentinas e coloque-se o candidato by Glauber Rocha. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, ou um smartphone na mão, ideia na cabeça, e diga, passe o seu perfil para que as pessoas votem ou não. O certo é que nós não temos, se tivéssemos, podíamos continuar fazendo filme tipo Francis Ford Coppola, tipo Spielberg, para mostrar no horário eleitoral. Mas hoje nós não temos dinheiro nem para pagar o horário eleitoral gratuito. E mais, essa reforma que foi feita ali, eu vi que ela não é uma reforma que, primeiro, eu não creio que passe aqui. Eu penso que o Senado devia tomar um protagonismo nisso e votarmos uma aqui e tentar, porque aqui é mais rápido, e tentar passar algum senso de sanidade. Porque, veja bem, um dos pontos que foi colocado, foi decidido, vamos acabar com o suplente de senador. Tudo bem, existe o vice-governador, existe o vice-presidente, mas isso não pode ter o vice-senador. Quer acabar? Acabe. Mas aí veio a proposta. Quem vai assumir caso amanhã ou depois o senador Paulo Rocha não possa estar aqui é o deputado mais votado do Pará. Bom, se a eleição é para o Senado, como é que vamos colocar o deputado? Aí, se amanhã ou depois nós fizemos um distrital misto, como é que vai ser isso? A eleição majoritária, o sujeito foi... Então, não faz muito sentido. Eu penso que nós precisamos nos reunir com o senador Eunício, com a mesa do Senado, e tratarmos isso. Nós temos pouco tempo e temos muito a fazer. Agora, fechando, eu tenho comigo que a decisão sobre o financiamento, a população não está aceitando. E nós corremos um risco muito grande, e é por isso que eu lhe parabenizo por trazer à baila esse sentimento da população aqui. Nós temos que bolar outra coisa. Muito obrigado. Obrigado, e eu concluo dizendo que ontem, na reunião das lideranças, quando se discutiu esse assunto, eu disse, olha, a gente vai ter que usar esse dinheiro para recuperar os eleitores que vão fugir da gente. Porque eles vão fugir se a gente estiver usando o dinheiro deles para fazer campanha. Tem toda a razão, Paulo Rocha, de que não podemos voltar à época de que as empresas financiavam. É isso que levou a Lava Jato, propinoduto, todo esse desastre. A influência aqui dentro do poder econômico, porque aqui tem gente que também não recebe dinheiro, mas é capaz de receber depois para votar coisas, pode acontecer, tem que acabar com isso. Agora, não é sacrificando numa crise como a que nós vivemos, dinheiro de setores prioritários, e vai haver. E eu concluo dizendo que nós temos, e aqui tem que fazer uma reverência aos últimos governos, que conseguiram aumentar bastante o número de alunos nas universidades, desde o ministro Paulo Renato e depois Lula e Dilma, nós temos quase 8 milhões de universitários. Esses 8 milhões vão contribuir com 320 milhões, que não sai deles, mas sai do todo, e eles representam isso dos 3,5 bilhões. Enquanto suas universidades estão fechando, vocês estão dando cada um R$30 para financiar um candidato que vocês não querem. Por que não dá para quem vocês querem ou não dá para ninguém? Então, vamos fazer com que isso não passe aqui. Agora, se é para passar, então derrubemos a PEC do teto e voltemos à inflação, que eu não desejo de maneira alguma. Mas, coerente com isso, eu sou contra essa ideia absurda de tirar dinheiro de setores prioritários para colocar no financiamento de campanha, e sem perguntar a cada eleitor quem é que ele quer financiar. Você aí vai estar financiando candidatos, sem ninguém perguntar quem é que você quer financiar. É isso, senhor presidente, e agradeço aos à parte, e creio que esse debate merece continuar.